Recording is on. Este jogral foi escrito pelo ex-aluno do projeto, Tiago Cordeiro dos Reis, e foi adaptado pelos extensionistas do projeto de extensão Planejamento na UTP, da Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da professora doutora Leia Egito. É fundamental acrescentar que os educadores tenham um olhar atento e consciente do ambiente escolar, para que depois seja possível avaliar e adaptar o planejamento para melhorar a prática dos educadores. De acordo com Saxton, 1998, temos que considerar as circunstâncias reais, onde as ações serão realizadas, bem como os recursos e limitações impostos pelo contexto escolar e social. Então, o que é o planejamento? O planejamento é como um guia de orientação, que se configura com uma prática e documento fundamental nos processos de organização e coordenação das ações dos educadores. O que se pode fazer com o planejamento? Com o planejamento, os educadores podem programar suas atividades e avaliar quais decisões contribuirão com o ensino e aprendizagem. Mas quais são os fundamentos ou o ponto de partida do planejamento das aulas? Como o planejamento carrega intencionalidades. Temos que analisar nossas intenções didático-pedagógicas. Por quê? Porque as nossas intenções são um ponto de partida que organiza e coordena todo o planejamento. Quais são os propósitos que vêm no planejamento? O planejamento vem carregado de intenções. Quer dizer, os nossos referenciais teóricos, as nossas concepções de ser humano, de educação, de escola, e as nossas convicções sobre o papel dos pedagogos e pedagogas, professores e professoras, alunos e alunas, no processo de ensino-aprendizagem. Então, quais são os posicionamentos no planejamento? O planejamento tem posicionamentos político-pedagógicos, filosóficos e profissionais. Como é expresso tudo isso? Na forma dos objetivos de cada disciplina, dos conteúdos e metodologia. Mas o que deve ser levado em consideração no planejamento? De acordo com Libânio, 1994, página 223. O planejamento deve ter as exigências postas pela realidade social como ponto de partida e de chegada do nível de preparo, as condições socioculturais, das diferenças e características individuais dos alunos. Mas por quê? Porque são necessidades reais de aprendizagem que emergem das salas de aula, que devem guiar as preocupações dos docentes no momento da elaboração do planejamento. Quer dizer, então, que um bom planejamento e plano de aula precisam ser flexível, ou seja, possível de ser revisado e adequado. Mas que benefícios pode trazer o planejamento? O planejamento assegura que o trabalho docente seja organizado em uma unidade coerente, o que possibilita a reflexão e a qualidade do ensino. Qual a relação do planejamento com o desenvolvimento das aulas? O planejamento auxilia os docentes e, quando bem utilizado, evita a improvisação e a rotina. Bem utilizado, evita a improvisação e a rotina. Permite aos professores a seleção de materiais e o bom uso dos livros didáticos, além de servir como material de consulta para a decisão de quais tarefas eles e os alunos devem executar. Por isso, dizemos: planejar é um ato de amor. Planejar é um ato político, pois envolve a defesa por uma causa, que é a luta por uma educação de qualidade. É um ato pedagógico, reflexivo, crítico, humano, libertador, revolucionário.